Olá, meus irmãos em Cristo, meus amigos, é um prazer estar aqui mais uma vez para comentar mais uma lição dos jovens deste quarto trimestre do ano de 2024. A revista é esta aqui, que tem o seguinte tema: Alcance um futuro feliz e seguro, Conselhos de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção. Hoje, especificamente, nós abordaremos os assuntos que estão aqui na lição de número 3, que é do dia 20 de outubro do ano de 2024. Ela tem o seguinte tema: um coração protegido. Neste trimestre, nós estamos conversando a respeito do livro de Provérbios, estamos refletindo cada provérbio e cada ensinamento que Salomão deixou para a humanidade. E hoje nós nos deteremos sobre Provérbios 4. Não todo o capítulo 4, mas especialmente ali entre os versículos 20 ao 23 de Provérbios capítulo 4. Por quê? Porque são esses versículos que falam, em que Salomão fala a respeito do coração, né? E hoje, como o tema da aula é um coração protegido, então é necessário a gente se deter sobre esses versículos que são 20 ao 23. Dizem o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Agora, o 23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então aqui nós já percebemos que Salomão dá uma ênfase maior à questão, né, de nós protegermos o coração, a necessidade de nós protegermos o coração. E o objetivo do comentarista da lição de hoje é enfatizar também essa questão do coração e a gente também entender o conceito bíblico de coração. Nós já vimos um pouco sobre isso nas aulas anteriores e hoje a gente vai se aprofundar mais, né? Então, a introdução é a seguinte: nesta lição abordaremos o conceito bíblico de coração e como podemos protegê-lo. Estudaremos a amplitude do termo com o objetivo de responder como podemos atender ao apelo desta lição, da lição de Salomão, qual seja, proteger o coração. Como proteger o coração? É uma questão difícil, mas antes da gente saber como proteger, a gente precisa saber o que é coração sob o ponto de vista bíblico, né? Primeiramente, vamos aqui, o comentarista ele fala sobre o Provérbios 4, a estrutura. Mais uma vez, a importância de nós sabermos a estrutura do capítulo. E aqui, no capítulo 4 de Provérbios, ele escreveu como se ele estivesse falando para os seus filhos. Ele já começa aqui: meus filhos, ouçam quando seu pai lhes ensina. O tema, pelo menos aqui na minha Bíblia, que é a versão NVT, o tema é o conselho sábio de um pai. Então, Salomão, ele escreve como se estivesse escrevendo para um filho seu ou alguns filhos, né? E a estrutura é essa, sempre como se fosse uma conversa: filho meu, né? Ouça os meus conselhos, né? E no final, né, como a gente já leu aqui, no final do capítulo 4 de Provérbios, ele enfatiza a questão do coração. E o que é coração? Aqui o comentarista fala que a palavra hebraica que aparece para coração em Provérbios é lebá.
essa palavra traz um significado amplo que engloba o coração, mente e ser interior. Ela descreve a disposição interior da pessoa, o lugar onde se processa o pensamento de uma pessoa, o local em que residem as emoções do ser humano. Do ponto de vista bíblico, é o coração que move a vontade e as ações das pessoas. Então aqui a gente percebe a abrangência do conceito de coração sob o ponto de vista bíblico. Sob o ponto de vista bíblico, coração não se resume apenas à questão física. Aqui o coração ele tem uma abrangência maior, ele tem um significado maior. Ou seja, ele está relacionado às emoções da pessoa, ao querer, aos sentimentos, né? Aos objetivos. Então a gente percebe que o conceito bíblico de coração é amplo, né? Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter na nossa mente. Tá. Agora, no tópico 2, o comentarista vai falar sobre protegendo o pensamento. O que é o pensamento? Bom, a gente viu que coração ele tem uma amplitude muito grande. Dentro do coração, a gente pode colocar o pensamento, né? Imagine um círculo muito grande. Esse círculo significa coração. Dentro do círculo, aí existe o pensamento, né? Existem as emoções, tá? Então é nesse sentido. E aqui, daí o comentarista ele vai trazer o pensamento. O que é o pensamento? Como proteger o meu pensamento? Pensar é você raciocinar, é você, a partir, enxergar as coisas e chegar a uma conclusão a partir da sua reflexão. É aí que está o pensamento, né? É você ter a habilidade de interpretar as coisas, certo? Então é aí que mora o pensamento. O pensamento bíblico. O sábio inicia o versículo 20 fazendo um pedido. Atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. O versículo 21 exorta, guarda-as no meio do teu coração. Tanto a palavra atenta quanto a palavra guarda denotam uma atividade que abrange o processo racional do pensamento. É preciso pensar, ponderar, prestar atenção. Então, essas atitudes de pensar, racionalizar, ponderar, estão diretamente ligadas ao pensamento, né? É você enxergar uma situação e talvez compará-la com uma outra situação e aí extrair aquilo para a sua vida, tá? Um exemplo muito simples, muito tranquilo de que a gente pode entender isso, né? O conceito bíblico de pensamento é você enxergar, visualizar uma situação ali de uma criança pobre pedindo dinheiro na rua e no outro lado existe uma criança com seus pais, né, dentro de um carro muito, né, moderno, e aí você faz uma comparação entre as duas situações. Aquela criança ali não tem condições, é uma criança pobre. Aqui está uma criança que tem condições, por quê? Por causa dos seus pais. Então a história de vida das duas crianças, ela é diferente e o destino das crianças pode ser muito diferente, né? Talvez essa criança mais pobre não terá, ou é muito provável que ela não tenha as mesmas oportunidades que essa ali. Então, esse é só um exemplo para a gente entender a questão do pensamento. O pensamento tem a ver com a habilidade, né? A possibilidade de você, a partir dos fatos, chegar a conclusões. Eu estou enxergando uma situação, enxergo a outra situação e chego nenhuma conclusão, né? Então, é sobre esse
ponto de vista que o comentarista fala sobre o pensamento. Então, o pensamento faz parte do conceito bíblico de coração. E aí, o comentarista ele vai dizer que o nosso pensamento ele precisa estar protegido. Não somente as nossas emoções, mas o nosso pensamento tem que estar protegido. E aí ele faz uma pergunta que eu também faço para você, como proteger o pensamento? Né? Essa é uma preocupação de todos, mas deve ser principalmente dos cristãos, né? Os cristãos precisam proteger o seu pensamento para quê? Para que sejam uma bênção, para que façam o que Deus deseja, para que o cristão consiga alcançar o seu propósito de vida, para que ele consiga cumprir as missões. Cada um de nós tem missões nessa vida. Existem propósitos. Para tudo há um propósito debaixo do céu, né? Nós estamos aqui para um propósito, nós temos funções, nós temos missões. E quando a gente não protege o nosso pensamento, quando a gente não se preocupa com ele, as chances de nós não alcançarmos, não cumprirmos esses propósitos, essas missões de vida, as chances de a gente conseguir cumpri-las são muito pequenas. Então, proteger o pensamento. Essa era uma preocupação dos cristãos primitivos e dos cristãos dos primeiros séculos. Para trilhar uma vida de santidade é preciso proteger o pensamento. E a melhor maneira de fazer isso é a disciplina da meditação bíblica. E aqui ele enfatiza, olha, né, uma forma de você proteger o seu pensamento é você se debruçar sobre a Bíblia, é você refletir sobre a Bíblia. Porque toda vez que você for analisar uma situação, né, uma situação rotineira da vida e tal, você vai poder comparar essa situação com o aspecto bíblico. Então você vai ver uma situação e aí você vai ter uma facilidade para enxergar essa situação a partir do ponto de vista bíblico. E aí você vai chegar numa conclusão, né? A partir de uma situação muito básica, muito rotineira, a gente consegue, a partir do ponto de vista bíblico, já tomar uma decisão. E aí a gente entra naquele outro exemplo que eu já dei em uma aula anterior, né? A gente precisa pensar, né, como Jesus, sob o ponto de vista bíblico. Será que a minha atitude ela está de acordo com toda a Bíblia Sagrada? O que a Bíblia, quais são os maiores mandamentos da Bíblia? Né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Quando eu sou grosseiro com uma pessoa, será que eu estou amando essa pessoa como eu amo a mim mesmo? Será que eu estou tratando ela da mesma forma que eu gostaria de ser tratado? Isso aí é o básico. Isso daí é a questão chave. Quanto mais a gente se debruça sobre a Bíblia, sobre a reflexão bíblica, mais facilmente nós agiremos no dia a dia de acordo com a Bíblia. É uma questão natural, né? E agindo de acordo com a Bíblia, né? Então a gente vai agradar a Deus, a gente vai também beneficiar as pessoas que estão à nossa volta, que cruzarem conosco no caminho, né? Então aí a questão da proteção do pensamento. Proteja o seu pensamento e uma das formas de você proteger o pensamento é lendo a Bíblia, se debruçando, refletindo. E não somente isso, nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos ajude com essa proteção do nosso pensamento. A nossa oração deve ser: Deus, blinda o meu pensamento. Que não venham pensamentos ruins na minha mente,
que não venham pensamentos de tristeza, que não venham pensamentos sujos, pensamentos para o mal, né? Tem gente que maquina o mal, tem gente que fica tramando, que busca sempre, né, se prevalecer, que busca prejudicar o outro para, né, ter o sucesso próprio, né? E o cristão, ele tem que, de uma maneira totalmente, né, diversa, ele tem que agir de uma maneira diversa, ele tem que pedir para Deus, olha, Deus, não permita que pensamentos para o mal, né, que, 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 que vão nesse sentido de prejudicar o outro, não permitas, Deus, que esse tipo de pensamento entre na minha mente, que apareça na minha mente. Pelo contrário, eu quero ter pensamentos apenas para o bem, que a minha mente seja uma mente, né, limpa, uma mente protegida disso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Além de orar, a gente precisa, né, buscar a Deus, buscar na leitura bíblica. E também outra coisa, o que nós estamos colocando na nossa mente, né? Qual é o tipo de conteúdo que nós estamos consumindo, né? Eu falei sobre a Bíblia, sobre a leitura bíblica, mas e o que nós estamos ouvindo? O que nós estamos assistindo? Será que todo esse produto que consumimos, que entra na nossa mente, será que ele não está estragando a nossa mente? Será que ele não está sujando a nossa mente? Será que não pode ser considerado um vírus que está atrapalhando o nosso pensamento? Tem muita gente que não consegue, por exemplo, ir bem no trabalho porque está com a mente toda, né, abarrotada de sujeira. Tem gente que não consegue ir bem na escola, na faculdade, enfim, porque está com a mente repleta de coisas ruins, repleta de conteúdos que não agregam em absolutamente nada. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa que a nossa mente esteja ali limpinha, sabe? Para que a gente consiga ter sucesso nas tarefas. Tá? Então, proteger o pensamento é uma questão fundamental, né? Se a gente não proteger o pensamento, as coisas ruins vão entrar nele, né? O nosso pensamento vai ficar todo bagunçado e a gente não consegue organizar as ideias, a gente não consegue dar um conselho para uma pessoa que precisa, a gente não consegue tocar a nossa vida se o nosso pensamento não estiver protegido, né? Talvez até mesmo as nossas relações com as pessoas fiquem difíceis, né? A gente não vai conseguir se expressar adequadamente com as pessoas, expressar os nossos sentimentos. Muitas pessoas, né, procuram psicólogos porque estão com a mente toda desorganizada, estão com a mente com muitas sujeiras, né? E a gente precisa fazer esse trabalho de limpar, de proteger a nossa mente, né? Isso precisa ser uma preocupação constante. Falei bastante sobre isso, sobre o pensamento protegido, porque realmente é um tema que é muito caro, né? É muito importante para nós. Mas a mesma importância também existe com relação aqui às emoções, sentimentos, né? E aqui já entra numa outra área. Existem os pensamentos e agora aqui a gente vai um pouco mais para dentro, que é a questão das emoções e sentimentos, tá? Aqui o comentarista ele faz uma distinção que é muito relevante, distinção entre emoção e sentimento. A emoção aqui ele apresenta como algo que é mais forte, é algo que é mais direto, é algo que é assim, que pode acontecer de uma maneira repentina. Eu posso ficar triste repentinamente.
né? Se eu receber, por exemplo, uma notícia ruim, o contrário também é verdadeiro. Eu posso ficar feliz de uma maneira repentina se eu, por exemplo, receber uma notícia boa. Então, a questão da emoção, ela é algo mais repentino, é algo mais direto. E o sentimento, por outro lado, é algo que é mais demorado, é algo que vem crescendo em nós, né? Um sentimento. Por exemplo, o amor é considerado um sentimento, né? Porque o amor, ele não existe do nada. Ele não surge, né, do nada. Ele vai crescendo, ele vai, né, se desenvolvendo, por isso que o amor não é uma paixão, não é uma simples emoção, né? Então, essa é a principal diferença entre emoções e sentimentos. As duas, tanto emoções quanto sentimentos, a gente precisa também protegê-las. A gente precisa que elas sejam protegidas. Porque se a gente não as proteger, né, se nós não termos os nossos sentimentos e emoções protegidos, nós ficaremos vulneráveis às ciladas da vida, às ciladas que o nosso inimigo está sempre tramando, está sempre criando para nos fazer tropeçar. Se nós não protegermos os nossos pensamentos, eu vou dar um exemplo muito simples aqui também. É muito fácil de você querer comprar um carro que não está dentro do seu orçamento, né? Porque você não protegeu a sua emoção, você se deixou, né, levar pela emoção ali de ter aquele carro, né, moderno, e você foi lá e fez uma loucura, comprou um carro que está totalmente fora do seu orçamento. E isso aconteceu porque você não protegeu, porque você não cuidou, porque você se deixou levar pela emoção, por aquela emoção do momento, né? Se você não comprasse aquele carro, não, a vida não teria mais graça. E a gente sabe que a vida não se resume a um carro bom, né? A vida não se resume a um produto, a vida é muito mais do que isso. Só que parece que existem momentos na nossa vida que, se a gente não ter aquele negócio, aquele bem, parece que a vida não vai mais fazer sentido, parece que a vida se resume àquilo, se eu não ter aquilo, eu não serei feliz. E a gente precisa cuidar com isso. Então, guardar, proteger as nossas emoções e os nossos sentimentos. Imagina, sentimento, já pensou se você, né? O sentimento é algo muito mais profundo, como eu disse aqui, né? É algo que vem mais assim, de uma maneira mais devagar, paulatinamente, né? Então, o cuidado com isso é fundamental. Aqui, o subtópico 2, ele continua falando sobre... Primeiro, no subtópico 1, ele falou sobre o conceito, né, de emoções, sentimentos. E no subtópico 2, ele fala sobre a proteção das emoções, dos sentimentos, né? Emoções e sentimentos protegidos. Aqui ele fala uma coisa muito interessante. Emoções não são más, né? Não são más, mas elas têm uma grande chance de serem. Por isso que a gente precisa cuidar. Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. O problema é que, se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibra. Então, o medo vira pânico. Olha só, a tristeza vira depressão, a ira vira cólera. Logo, o pecado jaz em nossa porta.
Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar as nossas emoções ou de protegê-las é cultivando sentimentos virtuosos, cuja porta de entrada é o amor. Portanto, somos chamados a cultivar a mansidão, a bondade, a paciência, ou seja, pensando em tudo que é puro, justo, amável e bom. Assim, nosso coração estará protegido. Então, vamos sempre focar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, porque dessa forma nós estaremos protegidos, nós estaremos protegendo o nosso coração, estaremos protegendo nosso pensamento, estaremos protegendo os nossos sentimentos e emoções. Olha só quanta coisa que envolve coração, né? Sob o ponto de vista bíblico, coração está no círculo maior e nos demais círculos, né? Nos menores que estão dentro do círculo que aqui eu digo que seria o círculo do coração, né? Existe o pensamento, depois emoções, sentimentos, e agora ele vai falar sobre protegendo a vontade. A vontade é uma outra está dentro do coração, faz parte do conceito bíblico de coração. E aí ele fala o seguinte, no subtópico 1 do tópico 4. O versículo 23 diz que devemos guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Isso significa que o que falamos e fazemos são consequências do que cultivamos no coração. Nossa boca falará o que está em nosso coração. Nossos olhos olharão de acordo com o que está no nosso coração. Nossos passos serão bem ordenados ou mal ordenados de acordo com o que está no nosso coração. Do coração emerge a nossa vontade, da vontade geramos a ação. Nossa vontade e ação serão boas se o nosso pensamento e sentimentos forem bons. Então, meus irmãos, isso aqui é muito simples. A gente conhece a árvore pelo seu fruto, certo? Da mesma forma, a gente conhece o ser humano a partir das suas ações. A gente vai saber se aquela pessoa é uma pessoa ruim, se as suas ações forem ruins. Aqui, o comentarista é muito claro e ele relembra, né, o próprio dito de Jesus, que a boca fala, né, daquilo que o coração está cheio. Tudo é proveniente do coração. Então, por isso que eu preciso guardar o meu coração, guardar as minhas emoções e sentimentos. Porque se eu não fizer isso, é muito provável que as minhas ações serão péssimas. As minhas ações trarão desequilíbrio. As minhas ações prejudicarão pessoas. Não somente as pessoas, mas eu mesmo, né? Eu preciso me proteger, eu preciso ter uma vida boa, eu preciso ter uma vida, né, abençoada, uma vida próspera. Mas se eu não guardar os meus sentimentos, meu coração, a minha mente, as minhas ações serão todas equivocadas, todas, né, danosas para todos. Eu acho interessante aqui que Salomão, já estou terminando, ele compara aqui ele fala sobre saída, sobre caminho, né? E ele fala o seguinte, no versículo 23 de Provérbios 4, ele diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, saídas. Nós estamos num caminho. E por onde, né? Onde será a saída? Né? Nós queremos ter uma saída para a vida. O cristão precisa procurar isso. Não uma saída para a morte. Eu estou num caminho, eu quero chegar
num destino maravilhoso, né? Eu quero sair desse caminho e entrar na vida. Então, por isso que Salomão fala aqui sobre coração, porque é o coração que vai nos levar para a saída da vida. É o coração que vai nos fazer, né, lá no final, a partir das nossas ações, do nosso caminhar, das nossas ações concretas, vai fazer com que a gente chegue aonde a gente tanto deseja. É maravilhosa essa lição de número 3, realmente muito profunda. Talvez você nunca tenha pensado, né, na abrangência do coração bíblico, do coração sob o ponto de vista bíblico. É muito, muito abrangente realmente, né? E assim a gente vai terminando a lição. Ainda no subtópico 2 aqui, do tópico 4, ele fala sobre vontade protegida. E ele cita que Romanos 8 nos ensina que a inclinação do Espírito é vida e paz. E os que são guiados pelo Espírito Santo são verdadeiramente filhos de Deus. Dessa maneira, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo o que glorifica o Senhor Jesus. Então, desejando as coisas do Espírito, podemos falar das coisas do Espírito e fazer as coisas do Espírito. Nossa vontade estará alinhada à vontade do Espírito Santo. Quando a gente está com a nossa vontade alinhada com a do Espírito Santo, a gente sente paz no coração para fazer. Quando a gente não tem paz, a gente não faz, né? E com certeza a gente é abençoado e também, com certeza, a partir da nossa vida a gente abençoa qualquer um que estiver à nossa volta, né? Que passar por nossa vida. Conclusão, é muito significativo quando no Novo Testamento o Senhor nos ordena: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É como se o Senhor estivesse falando: ame ao Senhor com todo o seu pensamento, sentimento, vontade, tudo. Que essas faculdades humanas estejam plenamente coerentes entre si para amá-lo. Quando isso acontecer, nossos pensamentos alinhados com o reino ordenarão os nossos desejos que perpassarão a nossa vontade, manifestando-se em nosso comportamento. Assim, a sabedoria estará internalizada dentro de nós e o nosso coração estará protegido. Desejo a você uma excelente aula, você professor, professora que vai ministrar aos jovens nesse próximo domingo. Espero que você seja muito usado por Deus, e você que está aqui, se puder, né, e se quiser, se inscreva no canal, curta, compartilhe. É muito bom ter a sua companhia. Um grande abraço do seu amigo e irmão em Cristo, Matheus Kunze, e até a próxima. Tchau, tchau!